Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal YouTube é de anime e vamos falar do segundo episódio de To the Battle of the Sacred Beasts. O nome em japonês está aqui na descrição, porque é muito comprido e eu não consigo falar do jeito certo. Vamos direto para análise. Esse episódio ele foi todo focado no desenvolvimento da Shao, que é a filha do dragão, e do porquê que ela vai ficar do lado do protagonista a partir de agora, além de explicar um pouco mais da dinâmica pós-guerra, que isso é uma coisa que ficou para mim clara. E eu já vou falar pra vocês. A gente vê o pai dela, que foi apresentado no episódio passado, o dragão, cuidando de um orfanato junto com a filha. Isso antes da guerra. E a gente vê que eles são pessoas boas, né? São, sabe, felizes de uma maneira geral. Embora passem com dificuldades, um pouco de dificuldades com relação à comida, com relação a tudo, né? Durante esse processo ele é chamado pra participar da guerra, porque aparentemente ele tem um poder inato, é um poder único, e que pode ajudar, literalmente, a acabar com a guerra. Enquanto isso, o exército pagava os custos de todo o orfanato, né? Então, enquanto ele estava na guerra, os custos eram todos pagos, né? Houve até uma certa prosperidade ali naquele meio tempo, né? E depois da guerra, o pai volta, mas ele volta como dragão já, totalmente transformado. E embora ele esteja totalmente transformado, ele tem ainda consciência de quem ele é, de quem é a filha, de quem são as pessoas ali. Então, ele ainda tá com uma consciência humana, apesar de ter virado um monstro completamente. Então, uma coisa é discutida aí. Você pode aparentar um monstro e não ser o monstro ainda completo, ou você pode estar parecendo que nem o Daniel, que ainda tem uma semelhança com o humano, mas já ter se transformado num monstro completamente porque a sua cabeça já foi pro saco. Então a gente vê que ele provavelmente, né, o pai da Shao, foi um dos que mais resistiu a essa transformação e apesar da aparência, ele conseguiu por um bom tempo aí controlar esse monstro interior, né? E aí que eu vou entrar nesse detalhe, porque existe uma doença chamada transtorno de estresse pós-traumático. Ela pode acontecer por vários motivos, e um desses motivos, e é muito frequente, é justamente a guerra, justamente você sobreviver à guerra. Os ex-combatentes de guerra, eles têm uma chance de desenvolver essa doença, e eu vou explicar pra vocês um pouco como ela funciona. Você tem, no caso dos combatentes, você tem flashback do combate. Você tem paranoia constante, que foi o que aconteceu. Incapacidade de funcionar em ambiente familiar, social e profissional. Inclusive, aqui embaixo tem um texto super interessante falando sobre isso. Tem os dados lá, tudo bonitinho. Dá uma olhadinha no comentário fixado que o texto tá lá. Então, basicamente, o pai da Shao, ele é um reflexo extrapolado, né, um pouco exagerado, do transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem, por exemplo, obviamente, por causa do tamanho dele, ou por quanto ele se monstrificou, né, ele tem que dormir fora de casa, ele tem ataques noturnos de ódio, tá um pouco da paranoia aí, ele se afasta da família, tem um momento claro que ele se afasta da Shao, ele comete abusos sociais. Então a gente vê as pessoas reclamando que ele tá comendo as vacas por aí. Todos os outros sintomas de estresse pós-traumático, eles são representados, mas em formato de monstrificação, em formato de como o monstro reagiria a esse estresse, né? A esse transtorno. E quando o Hank vem e assassina ele, é praticamente dizer que o passado dele matou ele. Que esse passado ficou tão pesado e tão sem controle que foi responsável por sua morte. Porque o Hank aparecer pra matar significa que não tem mais volta. Inclusive o Hank reafirma no fim do episódio, né, que eles fizeram um pacto de que eles não deixariam nenhum colega virar um monstro. Mas na verdade é como se fosse um grande a vida cobra, né? A Shao, então, depois de presenciar a morte do pai e ver o Hank matando ela sai em busca do Hank pra se vingar. E também pra colocar uma paz no seu coração, porque ela não conseguia aceitar, né? Ela Desde o começo ela não consegue aceitar que o pai tinha se transformado. Ela não consegue aceitar que o pai tava por aí matando vaca, por exemplo. Ela não consegue aceitar porque ela é a família dele, né? Ela não acredita no que o pai se transformou depois da guerra. E eu acredito que essa mudança nela vai cada vez acontecer mais. Essa mudança de ela ver de ela entender essa situação vai acabar acontecendo cada vez mais, porque quanto mais ela tiver contato com os ex-combatentes, e mais eles forem assassinados na sua frente, né? Porque perderam o controle, literalmente. Isso vai dando sentido pra ela, pra situação de uma maneira geral. E nesse episódio, por exemplo, ela tenta defender o Daniel, que é o cara azul, que já tá completamente transtornado, transformado e etc. E ela acaba colocando a própria vida dela em risco. A gente vê que esse tema vai ser tratado. Que ela mesma
vai compreender a situação sobre essa monstrificação, né? E você perceba a diferença de realidade que era antes da guerra para essas pessoas que se transformaram em monstros, para essa atual, para pós-guerra. E você percebe a diferença que era para a vida das pessoas antes e depois, porque o pai da Shao não tinha nada a ver com a guerra. Claro que a guerra vai transformar ele num dragão, numa pessoa completamente alterada. Foi pra guerra. A chance de ele ter um problema com relação a isso é muito grande, porque é uma mudança de realidade muito grande. Você vê coisas que você não está preparado para isso. Você não nasceu preparado para matar pessoas, muito menos brutalmente. E nesse episódio também a gente tem outra coisa interessante, que é as balas comuns não matarem os monstros. Eu entendo um pouco como algo assim. Posso estar errado, posso estar completamente equivocado e não tem mensagem nenhuma, é só balas especiais matam monstros, balas comuns não. Mas eu acho que pode ser algo como assim, o presente, ou seja, balas comuns, eles não atingem monstros, eles não vão matar o estresse da pessoa, eles não vão acabar com o passado da pessoa, apenas o passado de fato, ou seja, as balas especiais, algo feito assim exclusivamente para eles, né? Pode matá-los ou liberá-los do seu sofrimento. Então, algo assim eu entendo mensagem, mas pode não ser também, pode ser outra coisa. E aí no finalzinho a Shao ela se une ao protagonista para tentar entender o que a morte do seu pai foi por que a morte do seu pai foi necessária. Eu acho isso um pouco estranho, mas faz sentido, né? A mudança de percepção dela da situação foi muito rápida. Eu dei uma bala no cara, o cara não morreu. Eu tentei salvar um cara, mas na verdade o cara já tava monstrificado, ele ia matar todo mundo. Eu vou matar esse filho da puta e agora, ok, vou viajar com ele pelo mundo. Me soa um pouco estranho, me soa um pouco exagerado, me soa um pouco falso. Mas é o que vai acontecer, é o que o anime tá querendo mostrar de fato. E vamos ver agora como que esses dois, essa dupla dinâmica vai se desenvolver no anime, né? E é isso, galera. Essa foi a análise do segundo episódio de To The Abandoned Sacred Beasts. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E não se esqueça de dar uma olhadinha no comentário fixado que tem links, além do artigo que eu falei nesse vídeo, também para Padrim e outras maneiras de você colaborar com o canal, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou!